Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da UBA TV, onde falamos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre saúde nutricional e festas de fim de ano. Então, gente, várias pessoas, mandam aquela perguntinha para os nutricionistas durante o final de ano, o que comer, o que fazer para não exagerar demais. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que, gente, tudo bem extravasar um pouquinho no Natal e no Ano Novo. Acho que isso é o que todo mundo quer ouvir também, né? Poder extravasar um pouquinho no final do ano, tá tudo certo. E eu quero explicar para vocês como é que acontece, para a gente engordar, por exemplo, 1 quilo. Para a gente engordar 1 quilo, a gente precisa consumir, em média, 8.000 calorias. Produção, coloca a imagem 1, por gentileza. Então, aqui, tem um exemplo de vários alimentos, né? Então, ali tem um pedaço de lasanha, um mousse de chocolate, o estrogonofe com arroz e batata palha, o sorvete, o pavê e um pedaço de churrasco. Então, a gente vê, que nada disso se aproxima de 8.000 calorias. Então, para uma pessoa conseguir consumir 8.000 calorias, para vocês entenderem mais ou menos, um homem adulto de tamanho médio, mais ou menos, ele consome de acordo com umas 2.500 calorias que ele precisaria para manter, a vida dele saudável em torno de calorias. Se ele não praticasse um exercício físico, enfim, não muito intenso, né? Então, para a pessoa que consome 2.500 calorias, consumir mais 8.000 calorias, gente, isso é muito, muito, muito difícil, né? Então, vamos supor, mas tem Natal e Ano Novo. Aí teria que aumentar 4.000 calorias no Natal e 4.000 calorias no Ano Novo. É uma quantidade bem grande para a gente conseguir, tá colocando para dentro, conseguir consumir. Então, ali eu trouxe alguns exemplos, de pratos que o pessoal se preocupa mais por ser mais calóricos, e a gente vê que, mesmo assim, é difícil a gente alcançar uma carga tão grande de calorias. O maior problema mesmo, é o que a gente faz no nosso dia a dia, Então, aquele refrigerante a mais diário ou aquele cafezinho com açúcar 2, 3, 4 vezes no dia. Então, são esses alimentos que, no final do ano, somando, que vão fazer a diferença nos quilinhos a mais. E não o que a pessoa come ali no Natal, no Ano Novo, tá? Então, a gente vai focar hoje, principalmente, no que fazer para melhorar essa composição de prato, para não passar mal, que escolhas vão me ajudar na questão da saúde, Então, acho que a gente não precisa focar tanto nessa questão de calorias, até porque a alimentação ela tem que ser algo leve, A gente não precisa ficar obcecado por calorias o tempo todo. Essa questão de ser obcecado com essas calorias é o que leva muitas pessoas a terem uma compulsão alimentar depois. Então, a alimentação ela tem que ser algo leve, Mas, claro, fazer uso de algumas estratégiazinhas que eu vou estar aqui passando para vocês hoje. Então, principalmente para que a pessoa não passe mal consumindo muito esses alimentos no final do ano, nessas festinhas de final do ano. O que dá para fazer? Principalmente, esse passar mal, ele vem de problemas digestivos, Então, o que a gente pode ajudar nessa questão de digestão? Pode ajudar com chá de boldo, chá de alcachofra, chá de alecrim, consumidos de 20 a 15 minutinhos antes da ceia, ou um churrasco de Natal, não sei o que as pessoas costumam fazer, Cada família tem a sua cultura, seu alimento específico que costuma comer, mas independente do que for, esses chazinhos eles podem sim estar ajudando ali na digestão. Lembrando que para ter um efeito melhor esse chá, o ideal é que seja mesmo com ou a erva fresca ou a erva seca, mas não ficar comprando aqueles chazinhos em sachês, já comprado em sachês, porque às vezes eles estão há muito tempo ali, a quantidade às vezes também não é muito grande, então o efeito pode não ser tão bom. Tem algumas pessoas que fazem uso também da enzima digestiva,
Mas existem bons alimentos que fazem também esse efeito, além dos chazinhos, como a bromelina do abacaxi e a papaina do mamão. Então, tá consumindo também esses alimentos também pode ajudar ali a digerir, principalmente proteínas, né? O pessoal que consome mais carnes, enfim, peixes, frango, mas mais essa carne vermelha que costuma ter mais dificuldade nessa digestão e gorduras, né? A bromelina e a papaina vão ajudar a digerir essa proteína. Evitar o consumo de líquidos durante a refeição, né? Então, às vezes o pessoal tem essa mania, né, de encher o copão de refrigerante, ou mesmo tá bebendo bebidas, né, alcoólicas com os amigos e tudo mais, tá festejando, mas enquanto tiver na hora de comer, né, porque chega na ceia, o pessoal não quer comer pouquinho, né? O pessoal quer encher o pratão na ceia. Então, o ideal, né, é dar uma pausazinha e fazer a ceia. Quanto mais ou menos a pausa? 30 minutos antes da refeição, aí você faz a sua refeição e espera umas 2 horinhas, porque vai demorar, né? Porque normalmente o pessoal consome comida mais gordurosa, comida com mais proteína, então demora para fazer essa digestão, mas 2 horinhas depois pode voltar a beber tranquilamente, tá? Então, o que pode acontecer em relação a esse líquido, né? O pH do nosso estômago, ele tem que estar ácido para poder ajudar a digerir muito bem esse alimento, né? E se eu coloco um líquido junto, ele mistura esse suco gástrico e a digestão não fica tão boa. Então, por isso, pessoas que bebem muito líquido enquanto estão fazendo a ceia ali, né? Ou, enfim, comendo essas comidas mais gordurosas, com mais proteína e tudo mais, podem ter essa digestão afetada e depois acabam passando mal. Outro ponto extremamente importante, que todas as vezes que eu falo aqui eu acabo comentando sobre ele, é a mastigação, né? Então, o que será a digestão sem a mastigação? Então, é extremamente importante, né? Curtir mesmo aquele alimento, aquele momento de se alimentar. Então, olhe o alimento, sinta o aroma daquele alimento, sinta a textura, até porque normalmente são comidas que a gente não come assim o ano todo, né? Então, aproveita esse momento, né? Às vezes as pessoas estão, nossa, que delícia de comida, e aí vai lá e come, e acaba não sentindo o mesmo gosto, não aproveitando realmente aquela sensação de estar comendo aquele alimento. E, além de o alimento poder ficar mal digerido devido a isso, né? Causando problemas de digestão, desconfortos depois, passando mal no dia seguinte, ou mesmo no final da festa, além de ter todos esses problemas em relação à digestão, também pode acabar fazendo com que a pessoa consuma demais, né? Então, mandando essa mensagem para o cérebro, né? Então, observando o alimento, sentindo textura, sentindo aroma, a gente vai enviar uma mensagem para o cérebro para ele dizer que a gente está saciado, e assim a gente não consegue... evita, né, que a gente consuma muito, né, uma quantidade muito grande desse alimento, e sem aproveitar, né? Então, o meu maior recado é principalmente viver e curtir esse alimento que você está consumindo, né? Sem neuras, sem mais mastigue e aproveite. E meu recado, então, em relação a bebidas alcoólicas, né? Um dos maiores problemas, né, em relação a essas bebidas alcoólicas, além da questão, né, do fígado e tudo mais, é a desidratação, né? Eu trouxe outra imagenzinha, produção, por gentileza. Eu trouxe aqui algumas imagens de sucos, né, para ajudar, que eles vão ajudar tanto nessa questão da hidratação, como eu trouxe ali um exemplo, né, de suco com água de coco, abacaxi e hortelã. Então, vai estar ajudando nessa digestão e vai estar ajudando também na hidratação. Além, né, de ter vários compostos bioativos, antioxidantes, que vão estar ajudando também a detoxificar um pouco desse alimento. Ali no exemplo 2, tem um suco de uva, que ele tem bastante glicose, então vai ajudar também nessa questão, né, porque o álcool ele atua no fígado, impedindo que haja liberação dos estoques de glicose, o que pode provocar hipoglicemia. Então, né, às vezes a ceia demora, e aí as pessoas ficam
ou né, não comeram direito no almoço, aí não faz o lanche da tarde, porque estão esperando consumir aquela ceia maravilhosa. E aí ficam muito tempo, né, sem consumir uma glicosezinha. E às vezes esse suco de uva ele é interessante, né, para estar consumindo ali junto com essas bebidas alcoólicas, justamente para ter essa carga ali de glicose. E às vezes o pessoal está bebendo e não está querendo mastigar no momento, né? Então ali tem um suquinho que além de hidratar, porque o que eu indico, né, é ter o suco de uva integral, né, que é o mais natural, mais a água, né, não tomar só ele puro, concentrado, ter a água ali junto para hidratar também. E o suco já vai ter essa questão da glicose. E também o suco de uva, né, ele tem alto teor de resveratrol, que também vai ajudar ali, né, como antioxidante depois para fazer o detox desses alimentos que podem não ser tão interessantes. Eu vou chamar um intervalinho rapidinho e a gente volta já já para mais dicas. Eu não cheguei a ver o tempo, deu mais ou menos? Deu? Tá. Vou tomar uma água, peraí. Tá, tudo certo. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde da Urban TV e hoje estamos falando sobre saúde nutricional e festas de fim de ano. Então, a gente já viu, né, um pouquinho que não precisa ficar tão preocupado assim em relação ao alimento, né, do Natal e do Ano Novo, se concentrar mais na alimentação durante o ano. E algumas dicas do que a gente pode fazer em relação, né, ao consumo de álcool durante essas festas. É importante também, né, alertar aqui, cuidado para não ficar misturando o energético com o álcool, né, porque isso pode deixar os batimentos cardíacos desregulados, né, então é perigoso, então não vamos ficar misturando, né, questão de cafeína, vou tomar café junto com o álcool, energético, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu trouxe uma imagenzinha, produção, a terceira imagem, por gentileza, para falar um pouquinho mais em relação a principalmente essas outras festinhas que vão ter durante o ano todo, né? Então, eu falei, durante Natal e Ano Novo é mais tranquilo, né? Não precisa se preocupar tanto, porque são apenas 2 dias, né? Durante um ano inteiro. Mas, durante o ano, né, vão ter várias festinhas, vão ter vários momentos com comidas muito gostosas, às vezes mais gordurosas, às vezes, né, mais oxidativas, enfim, às vezes pode não fazer tão bem para o nosso corpo se tiver um consumo muito regular desses alimentos, né? Às vezes todo final de semana, às vezes sábado, domingo, às vezes na sexta-feira também. A vacina está vindo, né? E eu sei que muita gente vai querer fazer todas as festinhas que não pôde fazer durante a pandemia, né? Então, o que fazer nesse dia a dia de festinhas e rolês para sair com os amigos, né? Quando tiver esses alimentos que não são tão interessantes assim para a nossa saúde. O que fazer para não exagerar tanto neles, né? Então, a minha primeira dica é consuma as fibras primeiro, né? Então, que fibras são essas? Pode ser na salada, pode ser... Vegetais cozidos, eles vão ter um pouquinho menos de fibra, mas vai ter fibra também. Pode ser também... Ou mesmo, né, se tiver frutas na festa, consumir um pouco dessas frutas. Maçã é muito interessante também. Mas normalmente o que tem, né, à disposição dessas festas são mais saladas. Pode deixar a imagenzinha que a gente vai explorando ela aos poucos. Então, primeiro consumir essas saladas, né, não partir direto para um carboidrato, não partir direto para a carne. Então, primeiro ficar nessas saladinhas e depois consumir essas outras coisas.
A dica, novamente, né, de mastigar bem sempre, né, e isso vai ajudar a não estar exagerando desses alimentos. Outra dica legal, né, é consumir não só carboidrato, né, então algumas pessoas não gostam tanto de carne, acabam ficando só na batata frita, ou só no macarrão, lasanha, enfim, exagerando nos carboidratos. Isso se for uma festinha que dura muito tempo, né, o carboidrato ele tende a não saciar muito. Então, é importante ter ali uma quantidade de proteína e gordura boa também, né? A fibra também é importante nessa questão de saciedade. Então, novamente, né, uma salada com, às vezes, um aceitinho de oliva, às vezes uma guacamole para levar ali junto na festinha. E um teor de proteína que pode ser tanto animal quanto vegetal, né? Então, pode vir de cereais, pode vir de leguminosas, né? Como feijão, grão de bico, às vezes, né, um hummus de grão de bico, por exemplo, para passar junto com uma torradinha, alguma coisa assim, é interessante também. E churrasco, né? Às vezes o pessoal pergunta, churrasco normalmente é churrasco, né? Tem aqueles alimentos padrões, né? A maionese, a farofa, o churrasco e às vezes nem tem uma saladinha. Então, o que fazer em relação ao churrasco? Ali embaixo, né, eu trouxe um exemplo, né, da maionese. O que fazer com essa maionese, né? Eu só trouxe a foto da maionese, mas seria aquela maionese de batata, né? Dá para colocar mais vegetais nessa maionese, né? Então, às vezes, um tomate picadinho, às vezes um pepino picadinho, uma abobrinha ralada, uma cenoura picadinha. Então, claro, vê ali o que o pessoal costuma gostar mais, né? Mas dá para botar bastante tempero também. Às vezes o pessoal se esquece dos temperos, acha que é só gostosinho, mas, gente, tempero tem muito fator antioxidante, né? Ajuda, né, com esse efeito oxidativo, principalmente do churrasco. E também tem vários nutrientes, então os temperos eles são muito legais nesse sentido. Outra ideia que eu trago aqui é, em vez de fazer aquela farofa tradicional que o pessoal gosta de colocar na carne, na linguiça, enfim, fazer uma farofinha mais saudável. Então, eu trouxe algumas coisinhas que dá para colocar, né, em vez daquela farofa, né? Colocar aveia, às vezes, né, aveia em flocos mais fininhos, colocar o gergelim torrado, a semente de abóbora também fica bem legal, a farinha de amêndoas, ou mesmo colocar junto, né, vegetais como, por exemplo, a couve. A couve fica uma delícia com farofa. Então, como fazer, né? Você pode escolher, né? Pode botar ou só a farinha de amêndoas ou colocar aveia e deixar dar uma torradinha e aí colocando os outros, botar gergelim, botar semente de abóbora. Não precisa colocar tudo. Pode colocar, às vezes, 2, por exemplo. Uma aveia com a semente de abóbora. Ou os vegetais com couve junto com a farinha de amêndoas. Isso já fica uma farofinha bem legal e já fica com um teor nutricional muito mais interessante, né? Já tem ali vários nutrientes, vai ter fatores antioxidantes, vai ter proteína, vai ter gordura boa, já vai ter tudo ali nessa farofinha ajudando esse churrasco a ficar bem mais nutritivo. Então, as dicas, né, que eu tinha em relação à alimentação eram mais ou menos essas. Gente, responsabilidade, claro, né? Agora na festinha de fim de ano, tentem não aglomerar demais, não levar muita gente para as festinhas. Então, né, façam essa festinha com poucas pessoas que vocês sabem que não teve contato com muita gente, ou faz uma festinha especial com as pessoas da sua casa mesmo, né? E o meu maior recado mesmo é aproveitar, né? Aproveitem, então sintam o alimento, mastiguem, aproveitem aquele momento, as pessoas ao redor. Às vezes, né, um dos motivos das pessoas exagerarem demais para a comida é ver como a parte importante da festa a hora da refeição. Mas aproveitem, né, o momento de conversa com os familiares, com seus amigos. Existem vários prazeres na vida para a gente focar demais em apenas um, né, que é o ato de se alimentar. Então, era mais ou menos isso. Meu muito obrigada a todos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. E ano que vem a gente está vindo com bastante novidade, inclusive se vocês tiverem dicas, né, podem deixar no meu Instagram, é o @NutriNatashaCell, e a gente está aceitando qualquer dica que vocês tiverem, né, a gente, claro, vai dar uma analisada, mas
Se vocês tiverem alguma ideia que vocês queiram ver no programa, alguma dúvida sobre saúde, ou alguma pessoa, né, que vocês querem ver sendo entrevistados, é só deixar lá a mensagem que a gente vai analisar e convidar e trazer várias novidades para vocês no ano que vem. Muito obrigada. Gratidão.